Olá, muito boa noite para você, 6h50. A gente começa com imagens ao vivo de Taubaté, essa é a Avenida Charles Schneider. Nesse momento faz 26 graus da cidade. Vamos então aos destaques do Band Cidade, segunda edição desta terça-feira, 13 de outubro. Comerciantes da região criam estratégias para não repassar aumento dos itens da cesta básica para os clientes. Redução da margem de lucro e troca de fornecedores estão entre as medidas para driblar a inflação dos preços. Após nova greve no transporte coletivo, a Prefeitura de São Sebastião anuncia a contratação de nova empresa para operar o serviço na cidade. Agentes penitenciários evitam nova tentativa de entrega de grande quantidade de celulares e drogas em presídio de Tremembé. Eleições 2020. Raquel de Paula, do PSTU, é a penúltima entrevistada na série com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. E hoje foi a vez dos candidatos que concorrem ao Palácio do Bom Conselho, em Taubaté, conhecerem as regras do debate, marcado para o dia 4 de novembro. Todos os 10 candidatos também serão sabatinados no Band Cidade. Próximo debate na tela da TV Band Vale será nesta quarta-feira e vai reunir os postulantes ao Executivo em São Sebastião, no Litoral Norte. E no esporte, esta noite tem reedição da final do Paulista de Vôlei entre Taubaté e Campinas. O Band Cidade já está no ar, com transmissão simultânea pelo Facebook. Com o valor da cesta básica nas alturas, os comerciantes da região se viram como podem para lidar com a inflação dos alimentos que disparou nos últimos meses. Na região, o aumento médio no valor da cesta básica foi de quase 4% no mês passado, se comparado a agosto. Óleo de soja, arroz e tomate ainda são alguns dos itens que têm pesado bastante no orçamento do consumidor. A máquina a rolo, da época do pai do seu Francisco, ainda é responsável por dar o ponto na massa nessa pastelaria que fica no mercado municipal de Taubaté. O difícil é escolher entre os sabores favoritos da clientela. Todos eles as pessoas gostam muito, como pastel de carne, pastel de queijo, palmito, frango, o de pizza. Entre os ingredientes usados na fabricação dos pastéis, a carne e os derivados do leite, como o queijo, tiveram alta no preço no mês de setembro, comparado ao mês de agosto. Em Taubaté, por exemplo, o contrafilé subiu 9,26%. O óleo de soja também ficou mais caro e registrou alta de 26,21%. Mesmo assim, o seu Francisco conseguiu evitar o repasse do aumento do preço para os clientes. E os fregueses que nós temos se tornaram amigos da casa, são fregueses de muito tempo. Então eu acho que um aumento no momento iria talvez afastar a clientela. De acordo com o NUPES da Unital, o aumento no preço médio do óleo de soja na região foi de 31,18%. O arroz, 14,09%. O arroz, que já apresenta alta desde o mês de julho. E a consequência principal dessa alta é a redução nos estoques disponíveis. E principalmente uma redução na área plantada que já tem ocorrido nos últimos anos. Ou seja, a mesma terra onde se planta o arroz é a que planta a soja. Então, consequentemente, com a melhora da rentabilidade na cadeia produtiva da soja, os produtores estão optando por plantar mais soja e plantar menos arroz. Entre os itens com maior alta registrada está o tomate, que chegou a ficar 22% mais caro para o consumidor. A Rosana é dona desse restaurante no Quiririm, em Taubaté, e ficou preocupada com a alta repentina do preço que foi repassada pelo distribuidor, já que por semana são consumidas 6 caixas de tomate no preparo dos pratos. A alternativa foi buscar outro fornecedor. O preço ficou menos salgado, o que fez com que o estabelecimento não aumentasse o preço dos alimentos. Assustador, né? Porque você ficar 6 meses fechado e já abrir com toda essa alta, a gente ficou meio que com medo. A Prefeitura de São Sebastião anunciou que vai iniciar processo de contratação de uma nova empresa para assumir o transporte coletivo da cidade. A administração municipal informou ainda que cumpre determinação do Tribunal de Contas do Estado depois que os trabalhadores da concessionária Ecobus cruzaram os braços em protesto contra o atraso no pagamento dos salários nesta terça-feira. A greve, inclusive, continua. A Prefeitura confirmou que está em dia com todos os repasses para a empresa.
Ainda no litoral norte, a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. As imagens gravadas pelas câmeras do sistema de segurança mostram 2 homens encapuzados que primeiro tentam arrombar a porta da entrada. Sem sucesso, resolvem quebrar a porta de vidro. Em menos de 5 minutos, a dupla leva os computadores do local. Os bandidos conseguiram sair antes da chegada da segurança. E em Tremembé, agentes penitenciários conseguiram impedir a entrada de dezenas de celulares e quase 8 quilos de drogas no CPP Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO. 2 homens foram flagrados pelos agentes antes de arremessarem os materiais para dentro do presídio pelo muro. No total, eram 188 itens eletrônicos. Eles conseguiram fugir e ninguém foi preso. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um recurso da MWL Brasil em Caçapava e suspendeu nesta terça-feira a decisão de reintegração de posse da área a pedido da proprietária do imóvel, que cobra dívidas de aluguel. O prazo para a desocupação voluntária terminou neste fim de semana. Após a divulgação da ordem de despejo no dia 21 de setembro, os trabalhadores iniciaram uma greve para evitar uma demissão em massa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, amanhã os funcionários votam a proposta apresentada pela direção da empresa para o retorno ao trabalho. E agora a gente atualiza as informações das estradas direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos com o Beto Gomes. Olá, Beto, muito boa noite. Bom, vamos começar pela Via Dutra hoje? Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que acompanham a TV Band. Vamos sim, tem trânsito tranquilo na rodovia Presidente Dutra hoje. Aqueles trechos onde o motorista, de certa forma, até já se acostumou a encontrar alguma lentidão. Por exemplo, ali no distrito de Eugênio de Melo, do 136 até o 138, sentido São Paulo, mas nada que atrapalhe a boa viagem, não. Isso também acontece nas outras rodovias. A Ayrton Senna, por exemplo, com trânsito lento ali no trecho de Guarulhos, sentido interior. Também essa lentidão, quem utiliza sempre a rodovia, de certa forma, já até se acostumou com ela ali. Aquele local onde a velocidade de cruzeiro cai bastante, mas o motorista consegue passar sem grandes complicações. Ainda falando a respeito da rodovia Presidente Dutra, a CCR, que administra a rodovia, nos mandou um saldo, um balanço a respeito da passagem dos romeiros ali por causa do dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, nos mandaram que entre a 0 hora do dia 10 e a meia-noite do dia 12, dia de Nossa Senhora, foram contabilizados 15.292 romeiros. Isso é uma queda de 36% em relação ao mesmo número do ano passado, que foi de 23.984 romeiros. Isso, claro, se deve, acreditamos, ao efeito da pandemia. Também as ocorrências que aconteceram durante essa passagem foram de 5 atropelamentos envolvendo romeiros, infelizmente, 8 feridos e 1 morte, infelizmente. Voltamos com você, Rose. Tá certo, Beto. Obrigada pelas informações. Em instantes, o Band Cidade retoma a série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos, hoje com a presença de Raquel de Paula, do PSTU. E agora, imagens ao vivo da cidade, que neste momento registra 27 graus de temperatura. Hora certa para você, 6h58.